GUP apresenta RH Sem Filtros, um podcast com conversas para quem quer estar à frente. Oi, tudo bem? Eu sou a Júlia, eu sou uma mulher trans de pele branca com muitas tatuagens pelo meu corpo. Eu tô usando uma camiseta azul com estampa da GUP, tô com um crachá no meu pescoço também o crachá da GUP aqui, tô com brincos de argola dourados e hoje eu tô aqui na quinta temporada do RH Sem Filtros, que é um podcast que, enfim, a gente sempre fala que é para quem quer estar à frente, com conversas muito enriquecedoras para RH, liderança, CEOs, ou você que tem interesse em saber mais sobre gente, gestão e o mercado de trabalho. E hoje eu vou falar sobre saúde, empresas e negócios com Ricardo Burgos, vice-presidente de Pessoas e Segurança da Amil. Boas-vindas ao RH Sem Filtros, Ricardo, tudo bem? Tudo ótimo, Júlia. Super obrigado pelo convite. Uma grande oportunidade, um enorme prazer, poder participar do RH Sem Filtros. Eu sou o Ricardo Burgos, estou como vice-presidente de Pessoas e Segurança do Grupo Amil. Sou um homem, cabelos pretos, rosto um pouquinho retangular, olhos verdes. Estou vestindo uma roupa um pouquinho mais social do que de costume hoje, uma camisa social branca e um paletó azul marinho. E um enorme prazer estar aqui na sede da GUP com vocês, compartilhando esse momento. Que demais, super boas-vindas. Muito feliz em receber você, E antes de entrar no assunto do episódio, de falar sobre a saúde das pessoas no dia a dia, que sim é muito importante, essencial, na verdade. Mas é legal a gente conhecer um pouquinho de você, Como que foi sua trajetória profissional até você chegar no cargo que você ocupa na Amil? Passa na realidade um filme, Júlia? Porque na realidade tem uma construção, uma jornada muito longa para a gente chegar onde a gente chegou, uma trajetória muito intensa, mas eu sempre remonto realmente à minha base ali, a família, Eu comecei, nós somos uma família, um mix aqui de São Paulo e Campinas, Legal. No interior, e eu tive o privilégio de morar em vários estados do Brasil seguindo o trabalho do meu pai. Então eu sempre comento isso porque foi muito difícil, crescer com muitas mudanças, trocando de colégio ano a ano, de Nossa, estado imagino. ano a ano, O Brasil é um país multicultural, com muitos costumes diferentes, O próprio jeito, do português, o accent é diferente, E muda muito do sul pro centro-oeste, pro norte, pro nordeste, enfim. Então eu cresci com essa pluralidade mesmo, essa diversidade, e o esporte me ajudou muito a entrar, a quebrar. Então eu joguei futebol desde muito cedo, cheguei Legal. até o nível ali do profissional, não segui a carreira, mas o esporte foi para mim uma escola da vida, me moldou, de alguma maneira aprender muita coisa que tem que ser feita, reforçar, e também aprender coisas que não devem ser feitas e tudo mais. Então um pouco da minha trajetória crescendo pelo Brasil foi pelo esporte, entrando e quebrando Que um posição pouco você desses jogava? paradigmas. Eu ainda jogo, viu? Mas eu jogava mais ali no meio campo, meio atacante, e cheguei até aqui a Portuguesa, em São Paulo. Olha, que demais. Que é o meu clube, Você torce pra Aí, Lusa? Eu torço pra Lusa, fanático. Às vezes eu vou no Lusa. Carindé assistir o joguinho, mesmo? Sim, gosto muito. Eu tô sempre lá, eu, meu filho, Que demais. com a família, estamos sempre lá. Esse é um pouquinho do meu contexto ali, E aí, já entro agora na parte profissional? Você que manda. Então vamos lá. O bate-bola já vai pro profissional. Mas quando eu decidi não seguir ali a carreira, eu também vi muita gente melhor do que eu não vingar, e vi outros perfis que eu achava que eu poderia até ter mais condições vingando. Então eu vi que tinha uma série de nuances ali que eu não controlava. Eu falei, poxa, eu tenho condição de estudar, eu vou estudar. Só que eu não imaginava que eu fosse passar no vestibular rápido, porque meu colegial naquele tempo foi muito dedicado ao esporte e tal. Não fiz como eu poderia, ou como os meus colegas fizeram e tal. Mas eu fui aprovado no curso de Direito e resolvi seguir. E aí trabalhei os 5 anos da minha universidade, pagando a universidade, estudando à noite e tal. Então trabalhei em banco, trabalhei na padaria do meu avô. Olha. Trabalhei em banco, depois fui fazer estágios ali em procuradoria, magistratura, Ministério Público, para meio que guiar o meu curso. Mas aí no 4º ano eu entrei em um programa de trainee na empresa Tetra Pak, também no interior, ali em Montemor, próximo ali de Campinas. E aí no 2º módulo me puxaram para recursos humanos. Então ali minha vida mudou, comecei em RH ali no ano de 99, mais ou menos, e já são aí quase 25 anos de experiência na área, 3 empresas,
né? Me reinventei muito em cada empresa, muitas mudanças, muito tempo fora. Jornadas longas em também. cada uma, né? Sim. Minha empresa anterior eu fiquei 15 anos, né? Bastante. 7 de Brasil, 8 de Estados Unidos, então foi um tempo grande fora, mas isso é um pouquinho aí uma longa história de uma maneira curta aí, um pouco do Ricardo Burgos, pessoa e Muito profissional. bom. E antes até de mergulhar assim, né? Quando você fala que você joga ainda futebol, né? Mas Sim. quando você talvez almejava uma carreira, você tinha a percepção de que a saúde era tão levada a sério também no mundo corporativo? Não, eu não tinha essa ideia, até porque se você for analisar um clube de futebol, ele é uma empresa, deveria ser, Sim. né? Bem administrado, enfim, com governança, com processos, né? E a gente sabe que a imensa maioria não funciona assim, no meu tempo também não funcionava assim. Mas eu não conseguia ter a dimensão da importância da saúde realmente, até porque a gente vem ganhando experiência, né, ao longo do tempo. Sim. E a saúde no esporte ela é muito natural. Ali na base você tem hábitos bons, você se alimenta, você dorme, você treina, você compete. Então, assim, para mim já era um pouco natural. Mas eu fui aprendendo mais para a tua pergunta, Júlia, quando eu comecei a ingressar realmente no ambiente corporativo. Até naquele tempo eu não tinha essa dimensão. Interessante. Não, é porque muitas vezes a gente traça esses paralelos, né, principalmente com o futebol aqui no Brasil, né, de, saúde é importante e tudo mais, e a saúde no futebol tem muito a ver com a performance, né, dos atletas e tudo mais, mas hoje a gente vai falar justamente de saúde no mercado corporativo, que também tem a ver com a performance das pessoas colaboradoras, né, então é uma conexão muito, muito bem estruturada. E aí a primeira pergunta é justamente como que você define o conceito de saúde no ambiente de trabalho? Como que é isso pra você, assim? Como que essas coisas se conversam? Olha, Júlia, e a todos, né, todos e a todas as pessoas que nos acompanham, eu vejo assim, eu procuro sempre na minha filosofia de gestão de pessoas, que eu procurei sempre ter química, né, ter aderência com a liderança macro da empresa, com o conselho, né, enfim, os executivos que lideram a organização, que são meus pares, uma aderência de perfil. E por que eu digo isso? Eu acredito muito, né, na questão de pessoas como o capital de maior valor de uma organização. Ou seja, eu sempre comento isso, pessoas no centro de tudo. Se as nossas pessoas estiverem bem, a gente vai produzir bem, a gente vai servir bem, a gente vai suportar bem. Então eu sempre acreditei nisso, trabalhei em vários segmentos, hoje estou na saúde, né? Completei recentemente 5 anos de aprender saúde todos os dias, ainda tenho muito para aprender. Aprendo todos os dias, né, com profissionais incríveis aí. Mas eu vejo que saúde, quando a gente pensa um profissional, a gente tem que pensar o ser humano. Se não existir realmente um equilíbrio, não existir práticas saudáveis, né, um amparo às pessoas, né, um suporte realmente consistente, a tua missão como organização, independente do segmento, ela vai ser impactada. Então eu acredito realmente no ser humano de uma maneira holística dentro do ambiente de trabalho. Trabalho num cenário que tem uma série de desafios. Estamos longe de ter um cenário perfeito, mas é uma empresa que leva isso muito a sério, né, de colocar as pessoas no centro de tudo, né, na nossa missão de cuidar. Então realmente é um privilégio muito grande poder, com o meu perfil, estar na saúde, né, aprendendo e podendo exercer o que eu acredito. Né? E que bom ouvir isso, né? Que de fato uma empresa que cuida da saúde das pessoas também tem esse cuidado internamente, né? Porque seria muito estranho se não fosse assim, né? Enfim. Mas quais, assim, na sua percepção, claro, eu imagino que seja equilibrado, mas quais das áreas da saúde, né, considerando talvez física, mental e emocional, mais influenciam no desempenho das pessoas do seu ponto de vista? Olha, Júlia, é uma pergunta importante, porque eu vejo que depende muito do momento, né, daquele indivíduo, né? Mas eu vou até começar com uma frase forte por quem viveu a pandemia. A minha indução na saúde foi a pandemia, né? Eu ingressei no grupo Amil, até então United Health, né, grupo aqui no Brasil, enfim. A empresa, como já é bem sabido no mercado, saiu do país, né, no início desse ano e estamos aí no controle, né, de um novo conselho. A empresa é do proprietário Júnior Seripieri, né? É um empresário muito arrojado e um time muito capaz. Mas é interessante dizer isso porque quando eu iniciei na empresa, veio a pandemia.
E a pandemia colocou à prova o sistema de saúde muito Sim. forte, né? As pessoas colaboradoras de uma maneira muito forte. E aí eu vou chegar no ponto que eu queria compartilhar. Quem passou pela pandemia e está bem, precisa ser estudado. Ninguém está bem. Todo mundo que passou tem algum resquício, Tem alguma sequela, assim. Tem, muito emocional, né, psicológica como um todo, física, nós sabemos, isso é um ponto mais perceptível, né? Mas o aspecto da saúde mental, hoje eu vejo, converso com muitos líderes de pessoas, líderes de negócio, e as pessoas estão doentes, a sociedade está doente como um todo, né? Sim. E a gente precisa ter espaço de fala, de ter muita escuta ativa nas organizações. A gente vai falar um pouquinho, mas muitos programas de suporte para que as pessoas sintam-se acolhidas naquele ambiente onde elas passam a maior parte do tempo, né? Então eu vejo que é um equilíbrio, mas no atual momento pós-pandemia, a parte mental ela está extremamente afetada, mais ou menos, mas é um diagnóstico, na minha visão, que ele ultrapassa limites dentro de uma organização, infelizmente. Então é algo que precisa ser conversado, precisa ser tratado, né, de uma maneira muito forte. A gente, como oferece saúde, a gente tem muito dado, né, muita informação nesse sentido, de uma população de 6 milhões de usuários, né? E só no plano de saúde, fora os hospitais, enfim, o universo ainda Muita é maior. gente. Então a gente fala com muita propriedade que esse é um tema muito sério nos dias de hoje. É muito interessante porque eu acho que a gente, enquanto sociedade, ainda não parou para pensar no que a pandemia afetou, de fato, né? A gente teve ali 1 ano e meio, 2 anos de pandemia de fato, né? Antes das vacinas. E beleza, veio a vacina e todo mundo acha que voltou ao que era antes, mas de fato não voltou, a gente carrega a memória, né? Até certeza. falando um pouco de um relato pessoal, eu morava aqui na Alameda Santos na época. Que pertinho. Pertinho. Ali com a Bela Sintra. E na época da pandemia eu lembro que em todos os momentos eu fui trabalhar presencial, né? Na empresa que eu tava não teve o home office. E eu lembro, e eu ia a pé, né? Que era na Angélica. Aí eu lembro de 6 da tarde ver a Paulista 100% vazia. E isso pra mim nunca saiu da minha cabeça, assim. Isso tem um impacto, né, do Sim. ponto de vista psicológico, porque é uma fotografia incomum, né? Nunca, né? Nem Todas as 5 da manhã, Avenida imagina Paulista, 6 da exato, tarde. Exato. Qualquer horário do dia você vai ver movimento, né? Sim. E não ver esse movimento é algo que impacta, né? Então a gente, até um ponto interessante, recentemente nós tivemos um evento na empresa e tal, e aí foi muito interessante que um palestrante também, um cara super do bem, super capaz, trabalha com reprogramação comportamental positiva, ele trouxe um dado muito legal, um slide que ele falava, poxa, quando a gente aborda o chat, né, hoje com a inteligência artificial, as 5 primeiras perguntas que vêm para o chat têm a ver com vida, continuidade da vida e o pós-vida. Caramba. Uma loucura isso. Impactante. Ou seja, isso reflete, né, muito, olha, eu tenho medo de morrer, o que eu faço? Isso está já na inteligência artificial. Então, assim, é uma realidade que ela está muito forte, ela veio de tudo que a gente viveu, né? As nossas gerações não tiveram esse precedente, né? Então, realmente é algo muito forte que precisa ser, de novo, discutido, tratado, acolhido nos ambientes organizacionais. Não pode só deixar passar, né? Não pode. E você, né, com todo esse cenário que a gente já mapeou, você acha que, de alguma maneira, as empresas estão de fato, assim, de verdade mesmo, na sinceridade, estão preparadas para lidar com a saúde mental das pessoas? Eu tenho convicção que não. Não pela intenção, acho que a intenção positiva ela existe de lideranças, vejo isso de uma maneira muito forte até nas conversas, mas do ponto de vista de estrutura, não. Eu não vejo isso. Até em conversas eu procuro, sabe, beber de várias fontes diferentes para entender, olho muitos dados que a gente tem, né, em relação aos clientes, a comportamentos, enfim. E na minha visão, claramente não estamos como sociedade, como área, né, como uma área privada, né, do ponto de vista organizacional, seja pública ou privada, mas eu não vejo realmente uma organização nesse sentido bem preparada, viu, Julia? O que você acha que precisa ser melhorado? Olha, eu vejo assim, primeiro de novo, assumir a intenção positiva. Acho que todo mundo quer fazer o bem, quer cuidar bem das pessoas, né? Mas por vezes você ter um básico bem feito, né? Um programa de assistência ao colaborador, um PAC, bem feito, já é um começo incrível. Muitas vezes nós vemos ali um PAC, né, instituído em uma organização para que você
tem a publicação do seu reporte anual e tal, mas não é um programa bem acompanhado, não é um programa bem monitorado, gerenciado. Então eu vejo que um PAC forte, né, que olhe não só jurídico, financeiro, mas olhe o psicológico, mental, espiritual, né, é algo que faz um impacto positivo muito grande. A gente trabalha com hospitais, nós temos, né, uma atuação muito forte do PAC, inclusive com rodas de conversa, trabalhando, por exemplo, na pandemia a gente trabalhou muito como lidar com o luto, uma volumetria que ninguém sabia lidar. Mesmo um profissional da saúde que está acostumado, ele não estava acostumado a lidar com número de pacientes, né, com uma mesma, né, doença ali, um diagnóstico similar, e infelizmente o número de óbitos muito maior, né, do que o comum. Sim. Então trabalhar, escutar as pessoas, conversar, dizer, gente, isso é normal, vamos nos ajudar, né? É normal você ter essa dificuldade. Chegando em casa, vamos conversar, né? Ou seja, fazer aquele algo mais faz uma diferença grande. Então, voltando, um programa bem estruturado, mesmo que básico, faz uma diferença, não só porque a legislação requer, né? Mas um programa que realmente ele tem uma essência, ele tem um acompanhamento, faz um impacto muito grande. Muito interessante, né? Até porque você falou de uma prática que é exigida ali por lei e tudo mais, mas quais você acha que são as principais políticas de bem-estar corporativo que têm mostrado os melhores resultados? Olha, eu vejo primeiro, antes até de política, né, tem a questão, por exemplo, do modelo de trabalho. Né? O modelo de trabalho, com certeza, ele está no centro dessa dinâmica, né? Porque impacta muito o equilíbrio de vida das pessoas. Sim. E obviamente que dependendo do momento de uma organização, você requer uma abordagem. E não tem nada de errado nisso, né? Senso de urgência, presença, conhecimento dos times, tudo isso justifica um trabalho presencial no momento que a empresa precisa virar resultado, precisa mudar, enfim, estamos passando por isso. Sim. Acho que ambientes mais estáveis, né, essa questão do equilíbrio do trabalho, né, híbrido, o presencial com o remoto, mas o híbrido, né, o foco no híbrido é super salutar. Né, traz um equilíbrio melhor, as pessoas conseguem manter uma rotina, né, melhor ali, uma presença com família maior. Então, empresas que estão nesse momento, eu acho super salutar que tenham essa política, né? Então eu vejo, essa seria uma primeira, mas políticas que realmente primem pelo bem-estar, pela saúde, também são super importantes. Então eu vejo, eu comentei um pouquinho, né, de um PAC, de um programa, mas mais do que isso estar na agenda das empresas, né? A gente fala muito e a gente promove demais, né, diversidade e inclusão dentro da empresa. Nossa empresa é uma empresa gigante, ela está na saúde, ela é uma demonstração da sociedade de uma maneira muito clara. Nós temos a representatividade de gênero, de idade, de tudo que você possa imaginar de diversidade dentro da empresa. Nos hospitais, nos ambulatórios, nas clínicas, escritórios, home care, resgate, por aí vai. Então ter essa agenda também é muito bacana, acho que isso traz oxigênio para a empresa, sabe? Traz realmente uma pauta mais leve, de acolhimento, de empatia. Então eu vejo muito modelo de trabalho, vejo o cuidado à saúde mesmo, né? Literalmente em todos os seus prismas, a diversidade e inclusão como um tema não pode estar no wishing list ali. Não, é um tema fundamental para a gestão, para que realmente tenha um ambiente mais rico, né, em pensamento, mais diverso em pontos de vista. Com certeza decisões vão ser mais ricas, né, para o negócio. Eu acredito muito nisso. Para mim é uma matemática que ela fica muito em pé. Então eu vejo que esses 3 pontos aí são pilares que eu acredito muito, viu, Juliano? E é muito interessante porque você fala assim nos 3 pilares, a gente tá falando de saúde, mas você falou 2 que não são diretamente conectados à saúde, né? Que é a diversidade e o modelo de trabalho, né? Então é muito interessante como isso impacta, apesar de não ser sobre saúde, impacta também a saúde das pessoas, né? Totalmente. E até puxando assim um pouco do seu histórico com o esporte, eu sinto que muitas vezes as empresas se apegam muito, claro que como você falou nesse momento é mais importante, mas a saúde mental e emocional. Sim. Mas a saúde física também tá ali, né? Ela também tá falando e tudo se mistura. Você acha que as empresas estão olhando para a saúde física? Tá muito longe ainda? A mental é um problema muito grande para olhar para a saúde. Como que você acha que tá esse cenário? É interessante, eu vejo isso e a gente estuda muitas práticas, né, de organizações para, obviamente, até promover isso para os clientes, né? Sim. E tem muita iniciativa bacana mais na área física, né? Poxa, de
grupo de corrida, de patrocínio de horas, poxa, beach tênis, futebol, né, para promover ali uma interação e tal. E programas até em pé, tem empresas especializadas que prestam esse serviço para as organizações, né? De fazer torneio, de envolver familiares. Então eu vejo até do ponto de vista da atividade física, né, até pelo Brasil, pelo clima propiciar, né, o ano inteiro, né, aqui mesmo a gente promove, por exemplo, corridas, caminhadas aqui na Paulista com os hospitais aqui na região e tal, e é super bacana, né, uma atividade física, mas que está conectada a um voluntariado, que está conectada à diversidade e inclusão, à missão da empresa. Então eu vejo práticas mais de alguma maneira maduras, né, nessa frente, mas ainda assim muito que ser feito porque por vezes não existe continuidade. Sim, é uma vez ao ano, duas, né? E o ambiente hoje de negócios, né, a gente fala muito do VUCA, né, hoje a gente fala do BANI, né, não linear, vulnerável, imprevisível. Hoje em dia as empresas elas estão procurando garantir o dia seguinte. Então é muito difícil você ter programas mais consistentes, você ter liderança, né, um ciclo de liderança mais madura. As empresas mudam de líderes como os times de futebol mudam de técnico. Sim, bizarro. E é surreal, você não tem uma segurança, né, uma crença. Então eu acho que falta um pouco realmente essa resiliência do ponto de vista de organização, de conceder ciclos mais maduros para as lideranças, para que programas como esse, não só no físico, mas no mental, na saúde como um todo, fiquem de pé. Eles consigam trazer os resultados, né? Então eu vejo que um grande desafio é isso, essa turbulência que a gente vive no mundo corporativo que se transfere para o nível de liderança, impacta em gestão de uma forma muito forte. Faz muito sentido. E até a próxima pergunta é um pouco sobre isso, né? Como que você vê a correlação entre a saúde no trabalho e a retenção de talentos, né? Considerando que provavelmente as pessoas saudáveis tendem a permanecer mais tempo nas empresas. Faz sentido isso? Faz total sentido. Inclusive tem muitos dados, né, de mercado que confirmam isso, né? Pessoas realmente num ambiente mais saudável, onde elas se entendem respeitadas no sentido holístico, né? Uhum. Elas tendem a permanecer. Nós chegamos a ter índices de intenção de permanência na empresa quase que absolutos, numa empresa gigante, muito grande. Impressionante. Então é bacana, você tem uma série de oportunidades. Eu posso reclamar pontualmente do meu salário aqui, do vale transporte ali, do modelo de trabalho, né, acolá e por aí vai, mas o interesse de permanecer na empresa é muito grande. Então isso é bacana, né? Diz pelo menos que a gente tem feito muita coisa certa, muito embora tenhamos oportunidades de melhorar sempre, né? Mas eu vejo, isso para mim é uma matemática também igual 2 e 2 são 4, né? As empresas que têm práticas realmente que colocam as pessoas no centro, que têm, né, espaço de colaboração, de troca, mesmo que seja uma decisão que não agrade as pessoas, mas que a empresa se posicione de uma maneira transparente, genuína, permita a troca, né, escute, né, pondere e responda, um ambiente como esse faz as pessoas se sentirem mais acolhidas, mais parte, mais engajadas, né? Então eu acredito muito nisso. Muito bom. E diversas práticas, né, que você mencionou aqui são muito baseadas na escuta, né? Pelo que eu percebi. Sim, sim. E agora você também falou, a empresa que é transparente, que comunica as coisas e tal. Então, acho que no centro de tudo talvez falte para algumas empresas escutar as pessoas que estão lá dentro, alguma coisa assim. Sim, eu acredito, Júlia, até extrapolando um pouco o teu ponto, eu vou aterrissar nele, né? Eu acredito demais em uma filosofia que é a da liderança servidora. Acredito muito nisso, muito nisso. Independente, acho que cargos são importantes para uma governança, para que a empresa tenha rito, tenha cadência, tenha processo, mas eu procuro muito inverter o organograma. Eu estou hoje numa posição de liderança, mas eu suporto um time de 600 pessoas só na área de RH e segurança. É gente. É muita gente. Se eu não inverter e olhar como eu posso facilitar o trabalho dessas pessoas, eu não estou fazendo o meu trabalho, né, de líder servidor como eu deveria. Né? E acho que menos apego a agendas pessoais, mais agendas coletivas. A gente vê muitos CPFs, muitas lideranças que querem ter uma carreira de sucesso para estar, né, na capa do jornal, para estar ali, para ganhar um prêmio e tal. E cadê a essência daquele trabalho? O que eu vou deixar de legado quando eu for para um novo desafio? Né? Então eu acredito muito nisso, de realmente ter uma agenda mais coletiva,
com foco, né, no macro, que é a empresa, que aquela empresa empregue de uma maneira sustentável, que ela possa entregar uma missão, né, de uma maneira justa, fiel a todos os stakeholders, né? As pessoas que trabalham, a sindicato, né, ao poder público, aos clientes, obviamente, né, a empresa não tem razão Sim. se não for o seu o corpo de clientes, né? Enfim, então eu acredito muito nisso, sabe? De uma liderança realmente que seja servidora, que consiga colocar as pessoas no centro de tudo ali de uma maneira equilibrada. É fácil? Não é fácil. Eu vivo um contexto que a gente está avançado em várias coisas, outras não estamos, e a gente tem que manter realmente uma lupa muito forte nesses pontos de oportunidade para continuar evoluindo, né? Faz muito sentido. Para você ter ideia, no seu time, você tem quase uma GUP inteira. A GUP tem 700 e poucas pessoas, então olha quanta gente né? Você tem quase uma empresa à parte ali no seu time, uma empresa de médio porte, né? Sem dúvida. E no meio de tudo isso que a gente conversou, né? Você tá aqui hoje representando a Amil também. Como você acha que a Amil, enquanto instituição de saúde, com hospitais, com convênio, com todas as soluções, pode ajudar as empresas nesse cenário que a gente vive? Olha, Júlia, é interessante falar isso porque, de novo, eu comentei dizendo ali que eu tive, né, 3 empresas, né, no meu ciclo aí de 25 anos, né, de pessoas, né, da área de RH. A Amil foi um grande presente na minha carreira, sabe? A gente nunca sabe o tempo que vai durar, né, os ciclos, a gente trabalha para que ele seja, obviamente, duradouro e tudo mais, mas eu digo isso porque a Amil é uma empresa que ela tem um DNA brasileiro, né, ela cresceu demais, ela foi crescendo por aquisições, integrações, harmonizações, aquisições, não integrações, não harmonizações, ela foi comprando hospital, clínica, enfim, cresceu pelo Brasil. Depois ela foi vendida para um grupo internacional em 2012, né, o United Sim. Health, que eu comentei. Daí agora ela foi adquirida novamente, ela voltou a ser brasileira, né? E é uma empresa que passou por muitas mutações, mas é uma empresa que tem no seu DNA pessoas. Isso é muito bacana. Então é uma empresa que, eu até comento, né, nós suportamos pessoas que cuidam de pessoas. Então é muito bacana a gente ver, e eu rodo a empresa pelo Brasil, as mais diversas áreas, né? Quem trabalha na área de pessoas tem o privilégio de andar pela organização. Sim. Né? Eu aprendo em suprimentos, na farmácia, nutrição, rodo os hospitais, vou no financeiro, jurídico, né? Saúde, segurança, meio ambiente, sindical, comercial, enfim, a área clínica, né? Que é uma área incrível, regulação, enfim. E a gente vai aprendendo realmente. Nós temos uma empresa incrível do ponto de vista de entrega de missão. Então, a minha é uma empresa do ponto de vista de planos, né, de seguro saúde incrível, do ponto de vista, né, também de planos verticalizados com Sobana, Costa, Santa Helena, muito fortes. Então, é uma empresa para parcerias, para benchmark, né, uma empresa que pode ajudar muito. No tema de saúde mental, nós temos programas assim extremamente bem desenvolvidos para o mercado. Eu vejo que é uma empresa muito bem posicionada no segmento de saúde, que é um segmento em consolidação. Você tem players grandes que estão, né, comprando, estão se aglomerando. Nós mesmos temos movimentos aí de joint venture, né, anunciados no mercado, importantes. Então eu vejo uma empresa super bem posicionada realmente para a entrega da saúde. Muito bom. Então, RHs que estão ouvindo a gente, contem com a Amil também, né? Podem me procurar, viu? Podem procurar o Ricardo, por favor. E assim, a conversa foi muito boa, muito boa. Acho que eu gostei muito assim dos pontos que você falou, que você foi muito transparente. Você falou que as empresas não estão preparadas, que a gente tem que olhar para a pandemia de um jeito que a gente talvez não esteja olhando. Então acho que isso foi muito rico para quem está ouvindo a gente e assistindo também. Mas antes de encerrar aqui a conversa, eu queria saber se você tem algum último recado para quem está acompanhando a gente, alguma mensagem, alguma coisa de... Olha, Dílio, eu vejo, na realidade, bom, temos vários insights que a gente poderia compartilhar, né? Mas eu vejo muito, eu acredito muito até na minha carreira e procuro compartilhar isso em casa com os meus filhos, né? O Theo, a Maitê, a minha esposa a Lígia também. A busca pelo autoconhecimento é algo contínuo. Todos nós estamos numa jornada de evolução, em diferentes estágios aqui, ali, nessa ou naquela competência, nesse ou naquele conhecimento, mas sem sombra de dúvidas temos muito a aprender todos os dias, em todas as interações, né? Pegando um táxi, um Uber, numa reunião do conselho, você sempre tem algo a captar, olhando, analisando comportamentos, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, enfim. Então,
Primeiro ponto é sempre o olhar para o autoconhecimento. Eu vejo muito o olhar para fora é sonhar, né? O olhar para dentro é despertar. Né? Minha esposa fala isso. Legal. Eu Bem adoro. bonito. Isso é muito bacana, o autoconhecimento, mas o segundo é não delegar a carreira. Eu vejo muito, e eu comento isso em vários fóruns, a gente vê muitas pessoas reclamando ou mudando de ambientes. Eu não me dei bem com aquele chefe, não me dei bem com meu colega de trabalho. Você vai transferir o problema para outro CNPJ. Encara aquele cenário, tenha um ciclo maduro. Né? De novo, conviva com uma situação que te faz desconfortável, aprenda novas competências, viva aquele ciclo intensamente para mudar para uma nova empresa. Não que você tenha que ficar numa empresa a vida inteira, mas tenha ciclos mais maduros em um ambiente para você ter um perfil mais preparado para cada vez crescer. Então eu vejo o autoconhecimento e o fato de não delegar a carreira como 2 insights aí bem pertinentes aí no mundo contemporâneo. Muito bom, muito obrigado por compartilhar os conhecimentos e todas as informações aqui no podcast e até a próxima. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Júlia. Queria agradecer novamente o convite da GUP. Foi um prazer participar do RH Sem Filtros, interagir aí com todos e com todas e fico aí no aguardo por uma nova oportunidade. Maravilha. Obrigado. Obrigado. Esse foi o episódio de hoje do RH Sem Filtros, um podcast com conversas para quem quer estar à frente. A gente se encontra no próximo episódio.